Oi, gente! O Crise Existencial voltou. E antes que alguém pergunte, não, a terapia não falhou. Mas ela também não faz milagre, né? Gente, é isso. Sumi, retornei agora, estamos voltando, né? Gente, eu tava morrendo de saudade disso aqui, sabe? De gravar. Quem acompanha aqui sabe que o Crise é uma companhia pra mim, né? Eu adoro fazer isso aqui, só que não deu por muito tempo. Eu sentava para poder organizar o projeto, para escrever roteiro, para gravar episódios, só que não vinha. E aí eu gravei vários episódios, só que o episódio principal, que é um de lançamento, né, de retorno do comeback, eu não estava conseguindo começar. E aí gravei alguns pilotos e não deu certo. Eu falei, ai gente, pelo amor de Deus, isso aqui nunca foi organizado, não vai ser agora que vai ser, né? É, nada mudou muito não, né? Algumas coisas aconteceram sim na minha vida, algumas coisas muito boas, outras nem tão boas assim. Tive essas férias, aliás, era para ser uma mini férias, virou um hiato de meses, né? Acho que por isso que eu fiquei com esse receio de voltar assim do nada, não sei. Se bem que não seria do nada, né? Mas, ai, não sei, eu fiquei assim travado no sentido de gerar. Gente, será que eu ainda sei fazer? Será que eu ainda consigo ligar esse microfone e botar pra fora e falar das minhas coisas, como eu falava normalmente naquela época? E aí, nesse período, muita coisa mudou, gente. Eu gravei vários episódios aleatórios, estão gravados, editados, pronto pra postar, só que esse primeiro episódio não saía. Mas hoje ele vai sair daqui, queira ou não. Pra quem não lembra, né? Aliás, tem alguém aí me ouvindo, gente? Levanta o dedo aí pra me ver se tem alguém. Pra quem não se lembra, o Crise, esse ano, esse mês, faz um ano desde que saiu o primeiro episódio. Sim, daqui a algumas semanas, acho que 2 semanas, foi dia 20 e pouco, que saiu o primeiro episódio. Eu vou até aqui dar uma olhada. Eu tava olhando aqui agora pra saber a data exata de quando foi lançado o primeiro episódio. E vocês acreditam que dia 29 agora do 7 faz um ano do primeiro episódio do Crise? Meu Deus, a gente vai fazer aniversário. Alguém tá aí pra gente comemorar? Vamos fazer bolo? Nesse período, gente, que passou, né? Eu tentei por tantas vezes voltar ao Crise, né? A gravar. Roteiro eu sempre continuei fazendo por conta do contrato com a produtora que eu consegui, né? E aí eu consegui esse trampo, tô trabalhando lá. Mas eu não tava conseguindo voltar, sabe? Eu tava esperando alguma coisa, não sei, tá mais feliz, tá menos corrido, mais organizado, esperando uma inspiração, sabe? Queria estar mais bonito. Sei lá, eu tava esperando alguma coisa, mas, gente, eu fui percebendo que eu tava esperando uma coisa que talvez nunca nem acontecesse, porque o Crise nunca foi sobre organização, nunca foi sobre seguir um roteiro de maneira tão direta. E aí eu não sei, eu falei, gente, por que que eu tô esperando tanto tempo pra gravar um episódio de uma coisa que pra mim é terapêutica? Sabe, o Crise pra mim é um dos projetos que eu mais gosto de fazer. Eu adoro isso aqui, adoro conversar. Eu, o microfone, depois receber as mensagens que vocês me mandam, seja no Instagram, seja por comentário no Spotify ou YouTube. E aí, ai, não sei, tava com esse medinho, tentando arrumar a vida pra fazer isso aqui que é super desorganizado, desarrumado, sabe? Não faz sentido nenhum, gente. Eu sou doida. E nesse período que eu fiquei meio doida, menina, surtei igual a Britney, em 2007. Raspei a cabeça e foi um caos. Fiquei careca, mas agora meu cabelo já está crescendo novamente. Daqui a pouco apareceu em vídeo. Por enquanto eu não vou fazer vídeo não, viu, gente? Vai ser um episódiozinho por semana, vai ser audiocast raiz. Quem tava no começo comigo nos primeiros episódios do podcast vai lembrar do formato que era. Então, assim, dei essa maluquice e eu não inventei de entrar na academia, gente. Sabe, assim, não vou mentir não, eu entrei pela estética mesmo, sabe? Entrei pra ficar gostoso. Esse papo de saúde aí é só propaganda, né? A saúde pra mim ela vai vir de brinde. Mas eu paguei um mês de academia e se pá eu fui uma semana.
Gente, eu odeio atividade física e eu tenho que fazer, né? A gente que é meio batuíra, a gente sabe que a gente precisa, né, do serotonina, esse hormônio que libera quando a gente corre, faz atividade física. Tô precisando disso. E aí não tô conseguindo. Tipo assim, eu tava conseguindo uma frequência de até 3 dias na semana. Pra quem não ia, né? Não tava fazendo nada, nem correr. Naquela época eu ainda corria. Nesse período nem correr eu tava correndo. Mas pelo menos eu comecei e aí foi assim, né? 3 dias, uma semana, 3 dias outra. Inclusive, acho que meu mês vence agora. Agora, amanhã, no caso, dia 17. Menina, vence dia 17. Mas eu tô com viagem programada, né? Vou viajar pro norte dia 18. Vou ficar uns 30, 40 dias lá, mas já organizei uns episódios para ir lançando. Vou levar material de gravar pro norte, porque é vivência nova, um ambiente novo. Com certeza vai acontecer alguns bafões, porque sempre que eu tô no norte tem bafão. E aí eu vou tentar gravar algumas coisas lá e essas coisas provavelmente vão atropelar o cronograma que eu já montei de distribuição do episódio. Se bem que os outros episódios eu acho que eles não envelhecem tão rápido porque eles são temáticas mais sólidas assim, sabe? Não é como esses que são mais datadinhos, não. Ai, gente, eu vou falar aqui um monte de coisa, assim, aleatória, viu? Que o primeiro episódio é só pra dar uma recapitulada do que aconteceu. Não vou falar, obviamente, de tudo, não me vou aprofundar em quase nada, mas é só pra vocês saberem que não é porque eu deixei de gravar que eu deixei de viver, tá? Inclusive, eu acho que eu vivi até demais, eu tinha que ter dado uma seguradinha na vivência, que tava vivendo muito. Aqui em casa agora tem um novo inquilino, um peixe beta chamado Peter Parker. E aí o que aconteceu? Compramos um aquário de 50 litros para um beta. E aí o meu novo hobby favorito é fazer esse peixe feliz. Então, assim, comprei um substrato, botei lá o babado, umas plantinhas, coloquei lá dentro. Hoje, por exemplo, instalei o filtro, né, para o aquário de 50 litros. E aí, meu hobby tá sendo esse, sabe? É arrumar a vida do Peter. É muito fácil, gente, você arrumar a vida de um peixe, né? Mas aí depois eu fui percebendo que eu tava arrumando um oceano praticamente pro Peter Parker, esquecendo de viver o meu. Olha que maluca. Aí eu tava conversando com as meninas do grupo lá do meu trabalho e tal, conversando, todo mundo roteirista em crise de criatividade, eu também. Eu tava muito com um único assunto, uma única temática, escrevendo sempre com umas coisas bem diferentes, mas que sempre voltava para os mesmos assuntos, que é sobre é, tá perdido, se sentir fracassado, me autossabotando, né, gente? Porque é isso aí que eu sei fazer assim com louvor. Me auto prejudicar, me auto sabotar, sei lá, e me auto tudo de errado aí. Eu sempre faço isso, é uma merda, né? Preciso melhorar. Não, e o melhor, né? Enquanto eu tava fazendo todas essas coisas, enquanto eu fazia, tipo, comecei a academia, aquário do Peter Parker, ai, e escrevendo pra produtora, e me achando, e tendo que viajar pra São Paulo, que eu não tô aguentando mais. Aí entrei em um outro projeto agora de um documentário falando sobre migrantes no Brasil, porque as pessoas saem dos seus próprios estados e migram pra outro. Mas isso é um papo pra outro dia, outro episódio. E aí, enquanto eu tava fazendo todas essas coisas, o podcast continuava aqui, esperando eu apertar o botão do REC. E eu não conseguia, sabe? Ai, eu esqueci, sabe, as coisas. Tipo, o podcast, ele não. Meu podcast, ele não nasceu de uma ideia perfeita, sabe? Podcast nenhum nasce de uma ideia perfeita. Ele nasce quando alguém aperta o REC. Mas durante esse período, né, bem longo que eu passei fora daqui, fora do podcast, sem me comunicar com vocês, é, acabou que eu perdi algumas coisas mudaram, fiquei meio bad, quer dizer, recebi alta da minha psicóloga cognitiva e comportamental e tinha recebido alta também da minha psiquiatra, né? Fiz o desmame das medicações. Ali por volta de outubro, novembro, eu já tinha feito o desmame de todas as minhas medicações, não estava precisando mais tomar medicação.
tive que retomar agora um tempinho atrás, né? Porque infelizmente aconteceu algumas fatalidades na minha vida, né? Minha família, perdi algumas pessoas, né? Infelizmente a Larissa, que é a minha cachorra, uma pastor belga já de 13 anos, tá com câncer, então já tá paliativo, então muita coisa aconteceu, gente, muita coisa aconteceu. Dentre essas novidades que aconteceram, né, uma delas foi eu ter me mudado. Eu não tô mais morando sozinho, né? Eu retornei para casa onde eu morava antes, com a minha mãe e meu irmão. E aí eu tive que voltar, né, para cá, porque minha mãe vai fazer uma cirurgia que ela já fez uma vez, vai ter que refazer. Não vou entrar muito no assunto, mas a minha mãe ela tem coxartrose, que basicamente é uma malformação congênita no quadril e é uma cirurgia um pouco séria que troca parte do osso do fêmur por uma prótese de titânio e na bacia dela coloca uma outra prótese, entendeu? Então, uma recuperação de 1 ano, 3 meses de cadeira de roda, fisioterapia por 1 ano. É um caos. E aí, como o meu irmão tá na faculdade e agora vai entrar nesse processo TCC, não sei o quê, minha irmã também mora mais distante, é mais difícil para ela. E eu, como sou a única pessoa que mora em casa, sabia que ia sobrar para mim mesmo, mas não tô reclamando não, né? Pois coisas da vida mesmo, sabe? Mas nesse período de ter retornado para casa da minha mãe, as primeiras semanas para mim foi bem puxada, assim, sabe? Eu tava com um sentimento muito triste, assim, de fracassei enquanto adulto, sabe? Eu fiquei nessa, é, tipo, caralho, eu não consigo ser um adulto funcional, sabe? Eu entendo que tem os prós e contras e tal. Eu tava morando sozinho, tava me saindo bem morando sozinho mesmo. Minhas questões psicológicas tá me afetando bastante. Mas retornar para casa da minha mãe me fez parecer que eu falhei. E aí eu fiquei com esse sentimento por um tempo. Depois conversando, né, com meu psicanalista, e aí eu voltei para análise também, né? Recebi alta da cognitivo comportamental, mas como tinha essas questões para tratar, eu queria conversar com um profissional também. E aí, tipo, voltar para casa da minha mãe, pro mesmo quarto em que eu passei a adolescência, né? E foi muito estranho e muito aconchegante também depois, né? O adolescente que morava naquele quarto ali não, nem existe mais, sabe? E voltar agora adulto com 30 anos, né? Não sei. Eu acho que Flavi daquela época não imaginaria retornar. Eu sempre tive na minha cabeça que sair da casa da mãe você só sai uma vez, sabe? E aí depois de eu ter retornado agora, eu encarei isso como não sei, assim, uma segunda chance. Quando eu saí da casa da minha mãe a primeira vez, ai gente, eu vou aprofundar aqui, tá? Já vou engatar aqui nesse assunto. Porque eu acho que talvez alguém aí também esteja passando por isso, porque a última vez que eu saí, eu conversei sobre isso na mesa com os amigos, e aí tinha pessoas ali também que estavam passando por esse mesmo processo, sabe? Depois que saiu de casa, ter que fazer esse retorno de volta lá, né? De volta para casa dos pais. E aí, no começo, como eu disse, eu achei que tinha fracassado, mas quando eu saí da casa da minha mãe, foi muito turbilhão, assim, sabe? Tipo, foi muito acelerado, foi tudo muito urgente. Tanto que quando eu saí da casa da minha mãe, eu tinha um colchão, um guarda-roupa, um fogão. Eu não tinha geladeira, eu tinha um isopor para colocar água gelada. Tinha metade de uma cama de casal que eu cortei e fiz meio que um puff gigante para colocar na sala. E basicamente era isso. Acabou meus móveis. E aí, eu tinha só isso quando saí, né? Na época, né? Tinha casado e tal, tinha comprado casa. E aí, agora retornando pra casa da minha mãe, cheio de coisas, né? Tipo, parecia que eu tava no ápice das minhas coisas, porque eu já tinha minha cozinha montada, minha sala, meu quarto, o estúdio tava tão lindo, meu estúdio estava maravilhoso. Tava lindo, gente. Eu tinha montado tudo pra essa temporada, né? Mas tive que fazer esse.
essa volta, né? E depois que eu, né, voltei pra cá, né, nesse intuito de ficar mais próximo dos meus familiares, até também rolê financeiro, menino de Deus, tanto que é mais barato morar com a mãe, não sei se eu quero sair daqui mais não. Ai. Aí eu vou ficar aqui esse período, né? Ela ainda não fez a cirurgia, ela ainda vai fazer. Então, depois que ela fizer a cirurgia, eu ainda vou ter que ficar aqui por um ano. E para acompanhar todo esse processo né, dela conseguir voltar a ter a mobilidade, sua autonomia e tal, né? Mas o adolescente que morava aqui antes, né, imaginava muita coisa, mas eu acho que nunca que ele imaginaria que um dia eu ia voltar trazendo um aquário. E aí, nas minhas reflexões também, eu comecei a perceber que, tipo, voltar não é andar pra trás, sabe? E muita gente não tem esse privilégio de poder voltar para casa dos pais, seja por motivos de pai muito conservadores, a pessoa às vezes é LGBTQIAPN+, ou simplesmente porque às vezes tem alguma treta com os pais e tal. Eu sempre mantive uma relação muito boa com a minha mãe, mesmo depois que saí daqui, mas agora retornando, eu percebi isso, sabe? Que não é andar para trás, entende? Hoje em dia, por exemplo, tô mais próximo da minha mãe, né? Tô convivendo mais com o Miguel, tô vendo meu sobrinho crescer, né? Então, tô convivendo mais com meu irmão, ainda mais nessa época dele, na faculdade, todo empolgado, né? Bem ativista, assim, e ativo em movimentos sociais também, né? Acabou que eu achei que estava voltando para cuidar, né? E descobri que eu também precisava de cuidado. E agora, sim, né, eu retornando a gravar, né, nessa época, julho, quando o podcast faz um mês, e eu não sei, assim, agora eu tô bem emocionalmente estável, sabe? É, prestes a fazer uma viagem de, sei lá, 30, 40 dias. Eu vou ficar no norte, vou visitar algumas cidades por conta do roteiro, né, que eu tô produzindo junto com a Amanda, né, para esse documentário. Então, assim, eu vou viajar, vou passar esse tempo fora, visitar alguns lugares do norte, vou acampar na praia, sabe? É meu lugarzinho, eu sempre volto pro norte. Minhas férias, sempre, qualquer oportunidade eu tô pra lá, em vez de conhecer outros lugares, eu vou no lugar que me dá mais conforto, sabe? Não sei, eu tô sentindo que eu tô com uma vontade doida de viver depois de ter passado por tantos processos é, complicado, né, durante esse período, né? Porque, tipo, durante muito tempo parecia que eu tava tentando voltar a quem eu era quando eu comecei a gravar o podcast há um ano atrás. E hoje parece que eu tô preferindo descobrir quem eu posso ser a partir daqui. A partir de tudo isso que aconteceu, de tudo esse rolê que tá vindo aí. E tô super empolgado com o projeto. Tô bem feliz que meu emprego na produtora deu certo. E tô aqui. Esse episódio provavelmente vai ser um pouquinho mais curto. Vai ser um episódiozinho só pra dar um gostinho, explicar pra vocês, né? Dar essas satisfações pra vocês a respeito do porquê que eu dei essa saidinha. E voltar agora, justamente no mês de aniversário do Cris, é muito especial pra mim também. É, não sei, esperem coisas boas. Eu acho que quem teve comigo no começo vai estar comigo agora e a gente vai junto aí fazer alguma coisa. Vocês vão me ouvindo, eu vou fazer companhia pra vocês enquanto vocês lavam a louça, enquanto vocês pegam o transporte público pra ir pro trabalho. Não sei, enquanto vocês dirigem loucamente aí, porque eu ainda tá no mês de férias, eu vou tentar soltar esse episódio o mais rápido possível pra poder agilizar os outros também, né? Já vou estar caminhando já para findar esse episódio. Eu falo muito, mas é porque eu já gravei outros episódios hoje. E aí vou findar esse, tá bom? Tem uma novidade agora, viu, gente? Eu criei o Apoia-se, né? Ele ainda não tá disponível para vocês se inscreverem, porque eu ainda tô ajustando algumas coisas de logística. Para quem não sabe o que é o Apoia-se, é uma plataforma
de que você consegue produzir e postar várias coisas lá. A minha intenção é postar episódios extras lá, porque tem muita coisa que acontece na minha vida, muita coisa mesmo, quem me conhece sabe, que eu fico constrangido de postar aqui no gratuito, né, no aberto. Então, no Apoia-se, eu vou postar episódios um pouco mais intimista, mais expositivo, né? É para ser uma coisa mais íntima mesmo, sabe, pra gente. É pra me poder falar de algumas coisas que eu não quero me expor aqui no gratuito, onde qualquer pessoa tem acesso, vai ser algo mais para quem é fã do Crise mesmo, sabe? Sempre vai estar saindo o episódio aqui, tá? No Continua gratuito, sem problema nenhum, né? Mas aí terá esse episódio exclusivo por semana. Não sei se vai ser um ou dois que vai sair no Apoia-se, vão ser episódios um pouco mais longos, pra gente ficar mais próximo e tal, né? E, tipo, o Apoia-se, geralmente a galera coloca R$ 10 por mês, porque é uma plataforma paga. Eu vou colocar, acho que, sei lá, R$ 7, R$ 5, eu vou ver qual que é a taxa mínima que pode pôr lá no Apoia-se, né? Que também é uma forma de manter esse projeto vivo, querendo ou não, agora como é eu comigo mesmo, basicamente. Precisava de uma graninha para pagar alguém para editar, porque às vezes eu não consigo editar do jeito que eu quero. E aí vai ser mais para essas coisas, entendeu? Se você que está me ouvindo e puder apoiar, muito obrigada. Se você não puder, continua por aqui, que eu vou continuar aqui lançando episódios gratuitos também. Mas você pode ajudar compartilhando, mandando para um amigo, né? Porque no fim da conta, o Crise sempre cresceu muito mais de boca a boca do que de algoritmo, né? Então, assim, gente, muitíssimo obrigado por esperar, né? Ou melhor, né? Obrigado por recomeçar comigo, né? Bem-vindo, quem estiver por aí chegando por agora. A casa ainda tá bagunçada, eu também tô bagunçado, mas o microfone tá ligado, e isso já é um bom começo, pelo menos, né, gente? Bem-vindo de volta ao Crise Existencial. Beijo, beijo e não surtem.